Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Tainá e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha com um livro que eu li em e-book que se chama A Mulher na Janela, da A.J. Finn. Mas antes, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo para ficar ligado em todos os vídeos que serão lançados aqui. Agora, sem mais delongas, vamos embora para a resenha. Então, primeiramente, eu vou dizer que o livro é incrivelmente incrível. Esse thriller eu li recentemente e, assim, foi um livro que me deixou muito entretida por alguns dias, né, por algumas semanas aí. Só que eu tive que parar, infelizmente, né, porque eu tive que começar a estudar. Mas eu acabei, finalizei essa leitura e, sinceramente, foi um dos thrillers mais incríveis que eu já li. Então eu deixo ele em primeiro lugar nos thrillers que eu já li, né? Em segundo lugar eu deixo A Garota do Lago, né? Que eu já comentei com vocês antes. E A Garota do Lago eu gostei, mas faltou ali algumas coisas, mas simplesmente amei. Entretanto, A Mulher na Janela me deixou mais instigada, entendeu? E o final ficou incrível, incrivelmente incrível. Quando eu iniciei a leitura, eu de início não entendi muita coisa. Fiquei um pouco perdida ali nos personagens, porque sempre no começo eles começam apresentando os personagens, dizendo ali a situação em que se encaixa a personagem principal. Então eu fiquei um pouco na dúvida do que estava acontecendo ali. Mas depois, ao longo das páginas, né, algumas páginas lidas, eu consegui pegar direitinho o que estava acontecendo. Os personagens são muito bem estruturados e, assim, se eu fosse classificar esse livro, no qual eu já classifiquei, eu dou 5 estrelas pra ele, porque foi muito bem desenvolvido, né? E agora eu vou falar um pouco dele aqui pra vocês. A história é narrada pela Anna Fox. Ela é uma psicóloga de criança, mas também uma psicóloga que consulta adultos, né? Ela é uma psicóloga, só que na história começa com ela narrando, né, a vizinhança, ela falando da vizinhança em si, do que ela observa, né? E tudo isso aconteceu, né, por ela ter sofrido um acidente no passado, então isso traumatizou bastante ela. E por esse motivo ela desenvolveu agorafobia. Pra quem não sabe, agorafobia é um medo constante de sair para lugares públicos. Então ela basicamente fica em casa e nessa trajetória da história ela desenvolve novas rotinas, né? Ela fica em casa observando os vizinhos, além de assistir a filmes, né? E ela bebe bastante, a personagem é uma personagem que ela ingere muitas bebidas alcoólicas e também ingere muitos medicamentos e isso prejudica, né, na história. Então, quando ela toma os remédios e bebe os vinhos, ela fica meio altinha, né? E ela não consegue raciocinar muito bem. E isso, por um lado, prejudica nós leitores, porque a gente não sabe se ela tá falando a verdade em alguns quesitos ou se ela está apenas alucinando. Então, assim, por ela ser psicóloga, ela não tira isso da vida dela. Então ela ainda continua dando consultas para os pacientes dela em um aplicativo, né, um site na internet chamado Agora. Então a todo momento a autora frisa muito isso, né, que ela ajuda os pacientes e ela até chega a conhecer, no meio da história ela conhece uma mulher no Agora e ela conversa bastante com essa mulher e isso é um ponto crucial que lá na frente a gente também vai notar essa semelhança. Fora isso, fora essa rotina da Ana, ela não conversa com muitas pessoas, né? A única pessoa que ela conversa mesmo é o psicólogo dela e uma outra mulher também, que ela conversa bastante, e a família dela, que no livro eles descrevem bastante que a Ana conversa muito com o marido, com o ex-marido e com a filha dela muito. Além dos filhos e do psicólogo, ela também conversa com o David, mas é muito pouco. O David é um personagem crucial na história, mas ele também não aparece muitas vezes, né? E ele conversa apenas o básico com a Ana, coisas de casa que ela precisa, porque pelo fato dela não sair de casa, o David, que é o inquilino dela do porão, ele ajuda ela bastante, indo ao mercado e ajudando ela a levar o lixo pra fora. E ele também é um personagem muito importante que vai ajudar a gente a pensar um pouco ao longo da história, né?
trama mesmo da história acontece quando novos vizinhos se mudam para casa ao lado da Ana. Então a Ana tem uma visão geral da janela da cozinha dela direto para casa dos novos vizinhos. Depois da Ana observar bastante os vizinhos, no caso a vizinhança em geral, ela percebe que esses novos vizinhos, né, eles têm um filho chamado Ethan. E esse Ethan já tinha percebido que a Ana estava ali observando ele e tudo mais, e vai até a casa da Ana cumprimentá-la e dar um presente que sua suposta mãe tinha dado para Ana de presente. O Ethan, que é esse personagem adolescente, ele também vai fazer um dos papéis principais na história. E assim, a gente, logo de começo, a gente não percebe que ele é um adolescente que tem muitos problemas, mas conforme a Ana vai conversando com ele, ela consegue arrancar algumas coisas dele, né? Algumas informações da vida deles e etc. E com isso, a Ana já conhece a família num todo, né? E a Ana também já tinha pesquisado um pouco sobre a vida do pai do Ethan e sabia que ele era um grande empresário que tinha perdido o emprego e veio morar, né, em frente à casa dela. E também ela chega a conhecer a suposta mãe do Ethan, que é a Jane. A Jane vai até a casa dela e cumprimenta ela, as duas conversam lá, tem uma conversa, sabe, bem saudável, não tão saudável, mas uma conversa bem legal entre mulheres. Com isso, a Ana se vê ali num vínculo muito forte com essa Jane, que é a mãe do Ethan. E depois de algumas páginas lidas aí, a gente chega no ponto crucial, que é um assassinato. A Ana, né, está lá num dia maravilhoso, bisbilhotando a vida dos vizinhos, e ela simplesmente presencia um assassinato. Então a Ana fica muito nervosa, né, porque ela não sabe muito bem o que ela vai fazer pelo fato dela estar em casa, trancada, não poder sair. E ela simplesmente presencia um assassinato e não sabe o que fazer. Então ela liga pra polícia e tenta sair de casa, mas aí ela desmaia. Então assim, são muitas cenas bem fortes que você não consegue, na hora você não tem muita reação do que acontece. E com isso, tudo fica muito confuso, né? Na verdade, pra mim, o mais confuso da história é que a Ana não é uma pessoa muito confiável. Como eu já tinha falado pra vocês antes, ela mistura medicamentos com a bebida alcoólica. Então, a gente não sabe muito bem se ela está falando a verdade ou se ela está apenas alucinando. Então, quando ela presenciou o assassinato da Jane, a gente se pergunta, será que isso realmente aconteceu? Ou será que isso é só coisa da cabeça dela? Porque o psicólogo dela, em uma das sessões dela, menciona que ela não pode tomar os remédios com alguma bebida alcoólica, porque isso geraria o quê? Alucinações e também deixaria ela não sóbria, né? Ela ficaria um pouco bêbada e não teria noção das coisas que estão acontecendo ao redor dela. Então, a todo momento, quando ela narra as situações que acontecem dos policiais e do filho do Ethan e da Jane, a todo momento ela tá bêbada. Então a gente fica pensando, meu Deus do céu, mulher, fica sóbria pelo menos uma vez pra poder a gente tentar assimilar alguma coisa, saber se isso é real ou se é fictício, por favor. Normalmente, todas as saídas, né, todos os caminhos que ela tenta pra tentar desvendar o assassinato nunca dão em nada, porque normalmente ou ela está bêbada ou ela alucinou alguma coisa, né? Ela teve alguma alucinação e a gente não conseguiu realmente saber se isso era verdade ou mentira. No momento é muita tensão, é uma agonia de que algo vai acontecer e no fim a gente vê e não é nada. Então, assim, eu gostei bastante da minha leitura. Quando eu finalizei, eu simplesmente não sabia se eu ia para outra leitura ou simplesmente tentava assimilar o que estava acontecendo no fim de tudo. E depois, quando eu acabei esse livro, eu fiquei pensando, teve uma lição no fim disso tudo, obviamente. Então, assim, através da Ana, nada é o que parece ser. Então, isso é a frase de efeito no fim da história, né? Que eu defini. Assim, nada é o que parece. Então, a gente sempre tem que ficar ligado nos detalhes e nas características mesmo, né,
do que acontece na história, porque nada é o que parece. Às vezes a gente acha que é alguma coisa ali, quando vê não é nada daquilo. Então, e principalmente com a Ana, né, que ela é uma pessoa muito... Assim, eu desconfiei bastante dela. Quando eu comecei a ler, eu já fiquei desconfiada ali de tudo, mas no fim eu me surpreendi porque eu realmente não sabia que ia acontecer esse tanto de coisa que aconteceu. E no fim, não sei se ficou tudo bem ou se é, né, apenas uma ilusão, mas enfim. Bom, e minhas notas finais para esse livro é: leiam. É simplesmente incrível a leitura, entendeu? Você não vai enjoar. Aos amantes de thriller, eu os convido a ler A Mulher na Janela, porque vocês simplesmente vão amar. É uma sensação incrível. Acho que eu nunca senti essa sensação em outros livros que eu li, né, do gênero thriller. E esse livro me deixou de boca aberta. E depois eu assisti o filme, obviamente, pra ver se fazia jus, né, ao livro. E eu vou dizer pra vocês que eu não me surpreendi tanto com o filme. Não sei se foi porque eu já tinha lido o livro, mas em outro vídeo eu vou comentar sobre o filme, ok? Bom, e se caso vocês já leram esse livro, comenta aqui embaixo pra mim, pra eu saber o que vocês acharam, entendeu? E se vocês tiverem outros thrillers que vocês já leram, comentem aqui embaixo também, que eu prometo que eu vou olhar, entendeu? Eu vou pesquisar um pouco mais desse livro. Então, gente, chegamos ao final do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ok? Compartilhe com seus amigos também que gostam de thrillers e livros e etc. E é isso, ok? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!